Fala campeão, tudo bem? É o Ricardo Rekowski aqui e hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar sobre desenvolver a sua resiliência. O quê? Resiliência. Basicamente, o que é resiliência? É um termo que vem da física, quer dizer que um objeto, depois de um tempo sob pressão, quanto tempo leva para voltar para o seu estado original? Vamos simplificar? Imagina um elástico, esses elastiquinhos mesmo de dinheiro que a gente usa, de borracha, enfim, né? O que você vai fazer? O que seria a resiliência? Imagina que ele é submetido a um estresse, então ele foi alongado. Se ele ficar assim por muito tempo, dificilmente ele vai voltar ao seu estado original, ele vai perder a elasticidade dele. Como ele ainda é um elástico novo e eu soltar, você vê que ele voltou ao seu formato original. Esse é o mesmo conceito de resiliência, você entender que algo que submetido à pressão, a gente quer saber em quanto tempo você consegue voltar ao seu estado original. Um dos grandes exemplos de resiliência foi o atentado de 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram derrubadas nos Estados Unidos. Tem pessoas que voltaram à sua rotina normal logo depois de 3, 4 meses do incidente. O que elas tinham de diferente de pessoas que ficaram anos em depressão tentando voltar ao trabalho, enfim, após esse atentado? A resiliência. Elas começaram a buscar se desenvolver cada vez mais e ajudar as outras pessoas como uma forma de superar o trauma e de evoluir. Tem uma pesquisa que fala muito legal sobre isso, se você quiser dar uma procurada depois no seu buscador. Para a gente focar um pouquinho nesse conceito de resiliência, então agora que a gente entendeu para que serve, não é só o quanto de porrada que eu aguento e eu consigo voltar ao meu estado original. Existem várias formas de você desenvolver a sua resiliência. Uma delas é que pessoas resilientes, elas conhecem e sabem os seus limites. O que é isso? Ela sabe que aquela briga entre valores e sofrimento é algo temporário. O estresse, ele vai ser parte da história, mas ele não é eterno. Então isso quer dizer que em determinado momento eu vou sofrer muita pressão, eu vou ter um desgaste maior, mas eu sei que é temporário, eu sei trabalhar minha mente para isso e eu vou conseguir me desenvolver muito bem a partir disso. Então as pessoas resilientes têm como uma característica saberem os seus limites. Uma outra coisa que as pessoas resilientes têm e ajuda elas a se tornarem cada vez mais fortes é que elas mantêm boa companhia. O que isso quer dizer? Elas vivem e se cercam de pessoas resilientes, ou seja, que também pensam para frente, que também sabem lidar. Elas têm referências de pessoas com atitudes saudáveis, bem como também observam o suporte necessário que elas precisam para situações difíceis. Por incrível que pareça, quando a gente passa por uma situação difícil, é importante a gente ter pessoas com quem a gente possa contar, com quem a gente possa conversar, trocar ideias, aprender ou simplesmente alguém que escute a gente para que a gente consiga chegar em conclusões. Aí sim a gente consegue se acalmar e entrar num estado de devolver esse pensamento e nos tornar mais fortes, mais resilientes. Uma outra coisa sobre pessoas resilientes é que elas cultivam a autopercepção. O que é a autopercepção? Elas entendem quais são as suas necessidades psicológicas e fisiológicas. O que isso quer dizer? O corpo e a mente precisam estar são. Elas sabem do que elas precisam e não precisam e buscam ajuda externa para desenvolver aquilo que elas estão precisando ainda. Então, isso quer dizer que eu preciso me entender, me conhecer, saber como eu reajo a diversas situações para que eu possa ser uma pessoa mais forte, mais resiliente e voltar ao meu estado emocional normal numa velocidade mais rápida e não ficar sofrendo por um tempo duradouro e, de uma certa maneira, meio que inútil, porque eu não vou conseguir fazer nada quando eu não estou bem equilibrado. Um outro fator sobre as pessoas resilientes é que elas praticam a aceitação. O que isso quer dizer? Elas entendem que a dor e o estresse fazem parte do dia a dia delas, só que a forma como elas analisam a situação, elas mergulham naquela experiência obtida e em cima dessa experiência obtida, elas extraem aprendizado, elas vão ver quais foram as emoções positivas e negativas,
aprendem a lidar com isso, o que volta também na autopercepção, e se recuperam mais rapidamente em busca do seu eu ideal. Então, hoje, no intervalo aqui falando sobre as pessoas resilientes, como que você está hoje? Qual é o seu estado desejado e aonde você se encontra nesse momento? Se você entender qual é o seu eu ideal, você começa a aumentar a sua percepção de desenvolvimento e gera mais oportunidades para se desenvolver e para poder crescer também. Voltando ao assunto de como a gente pode desenvolver a resiliência, as pessoas resilientes, elas têm vontade de permanecer em silêncio. Isso quer dizer o quê? Que elas precisam de um tempo para pensar, elas precisam de um tempo para desenvolver, elas precisam cortar inutilidades, besteiras de televisão, fofocas, enfim, elas se alimentam de coisas que fazem bem para sua mente. Então, o silêncio faz com que elas consigam achar um equilíbrio de novo. Outro fator importante para pessoas resilientes, elas não precisam ter todas as respostas. Por quê? Tentar achar todas as respostas sozinho consome muita energia. O teu nível de estresse vai lá em cima e você precisa ter um tempo de buscar a resposta também de outras pessoas. Saber fazer essas pessoas trazerem ideias para que você possa contribuir e se desenvolver cada vez mais. Então, quando alguém sabe algo sobre uma necessidade específica, as pessoas resilientes, elas sabem com quem que elas vão falar para obter a resposta mais rápida e diminuir o seu nível de tensão, para que elas possam focar naquilo que realmente é importante. Um outro fator importante das pessoas resilientes é que elas possuem uma lista de hábitos para cuidarem de si. Como assim? Alimentação, elas fazem exercícios, elas têm um tempo para estar com os amigos, elas viajam, elas fazem uma série de coisas que elas acham legais. Por quê? A vida não foi feita de uma coisa só, ela precisa ser vivida. Então elas pensam nelas também, porque isso fortalece, dá energia o suficiente para que elas possam ter mais fôlego e mais gás para os próximos dias que seguem na sua rotina e se desenvolver. Como um dos últimos itens numa lista das pessoas resilientes, as pessoas resilientes, elas enumeram os seus times. Como assim? Elas sabem com quem contar, quem pode fazer o quê e quando pode ser feito. Então isso é muito importante, você saber com quem você pode contar no momento que você mais precisa, no momento de pressão, no momento que você tem que resolver algo rápido, no momento que você não pode estar presente, de que maneira você vai resolver isso, como que você pode contar com outras pessoas. E o penúltimo fator que eu quero falar sobre pessoas resilientes é que elas consideram as possibilidades. O que quer dizer as possibilidades? Elas pensam que deve ser parte da história e o que deve ser mudado. Essa situação, vista de uma forma diferente, como é que ela pode ser vista com base naquilo que eu já experienciei? Como é que eu vou enxergar ela diferente a partir de hoje? O que eu posso aprender e o que eu devo eliminar para não acontecer de novo? Elas sabem pensar sobre isso. Aí eu remeto no último item que eu quero falar hoje sobre pessoas resilientes, que elas pensam fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? É não ter as mesmas ideias de sempre. Elas anotam todas as ideias, elas não julgam essas ideias. Num segundo momento, elas vão analisar de que maneira existe uma aplicabilidade, de que maneira elas conseguem usar isso e contribuir, de que maneira outras pessoas podem fazer e de que maneira pode ser inovador para elas conseguirem trabalhar isso. Com isso, elas ampliam as suas linhas de pensamento, elas eliminam a negatividade e também elevam o seu grau de positividade. Então, se você quer começar a se desenvolver, a minha recomendação é que você repasse esses itens que eu falei agora. Foram 10 itens super importantes. Certamente você deve conhecer outros itens também. Comente aqui com a gente, veja aquilo que você pode contribuir e melhorar ainda mais esse conteúdo e conte um pouco sobre sua experiência. Se você praticar cada uma dessas coisas dia após dia, não necessariamente todas as 10 num dia só, mas praticar uma por dia, você vai perceber que ao longo de 10 dias a sua visão vai mudar completamente e você vai se sentir uma pessoa muito mais resiliente e cortar aquele mimimi que está segurando você de avançar. E por hoje é só. Esperamos que tenham gostado. Deixe seu like para nos ajudar e nos encontramos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Muita luz.